Muy buenas Bom a dia todos. para todos e todas as irmãs e os irmãos da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês com muito carinho. Eu cumprimento todos os irmãos em todos os lugares, lá na Europa, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, nos Estados Unidos e nas ilhas. Também os nossos irmãos no Japão, que já começaram a se reunir na igreja de novo. Eles contaram para mim que começaram a se reunir de novo. Também gostaria de cumprimentar os nossos irmãos lá na Austrália, os nossos queridos irmãos lá nas Filipinas também, que são todos naturais de lá. Gostaria de cumprimentar todos vocês que conseguem assistir este ensinamento, talvez não ao vivo por causa dos horários, mas quando vocês conseguirem assistir, vão desfrutar no Senhor. Então vamos sentar, vocês podem se sentar nas suas cadeiras, nos seus lugares. Não se esqueçam que o nosso Deus, Ele abençoa e ama todos os que se submetem à vontade dEle, todos aqueles que amam a palavra de Deus, que amam a Deus, aqueles que valorizam e respeitam e acreditam e confiam na existência de Deus. Deus tem muitas bênçãos para todos eles. Então, nós, os seres humanos, não deveríamos ser ingratos com esse ser sobrenatural que está sobre nós, que tem mostrado para nós 1.000 vezes que ele existe, que ele se manifesta e que ele faz em nós, naqueles que estamos procurando o caminho dele, que buscamos a verdade e a vida eterna, aqueles que andamos no caminho do Senhor. Nós temos desfrutado, temos participado das milhares de bênçãos que o nosso Deus tem feito. Nós temos visto os sinais e os milagres dele, e é por causa disso que nós acreditamos nele. É por causa disso que acreditamos que existe o Deus em espírito e em verdade, que nem o Senhor Jesus Cristo ensinou para a mulher samaritana. Aqueles que têm lido a Bíblia, vocês se lembram que o Senhor falou com a samaritana e ele disse para ela que chegaria o dia em que ninguém iria buscar a Deus mais num lugar específico, numa cidade específica, material na terra, porque Deus é espírito. Portanto, ele buscava adoradores e seguidores que o louvassem e o buscassem em espírito e em verdade. Foi o que o Senhor disse, ele ensinou isso para a samaritana, porque ela perguntou para ele onde que eles tinham que adorar a Deus, onde? Se era no Monte da Samaria ou lá em Jerusalém. E o Senhor disse para ela, não, vai chegar o dia em que em nenhum desses dois lugares Deus vai ser buscado somente, vai ser buscado em qualquer lugar do mundo, porque Deus é espírito. E o Senhor então aí estava anunciando esse caminho novo, essa mensagem nova de salvação, esse método. Eu sempre falo do método de salvação, do novo método. O Senhor anunciou que Deus, sendo Espírito, está em qualquer lugar do mundo, nos corações dos homens e das mulheres que se dispuserem e ficarem abertos para eles. Aí o Senhor estará atento às orações deles, olhando para as necessidades e querendo ajudar, guardar e protegê-los. É isso que nosso Deus faz. Então a honra e a glória seja para Ele sempre. Bendito seja o nome do nosso Deus. E eu estou aqui de novo com vocês para fazermos o nosso ensinamento costumeiro. Se lembrem que nós estamos lendo em Tessalonicenses, então vamos abrir a Bíblia em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, onde segue o nosso ensinamento. Se lembrem, irmãos, que o que eu faço é ler a Bíblia. Quer dizer, eu leio o capítulo inteiro, eu leio um capítulo completo, e nesse capítulo há vários assuntos.
Por causa disso, eu falo sobre diferentes assuntos no decorrer do ensinamento. Eu vou tentar que vocês não fiquem confusos, mas nós temos aqui a Bíblia para vocês continuarem lendo, e se alguém se sentir confuso, é só ler de novo e ler de novo e ler todas as vezes que você achar que precisa e que você quiser ler. Nunca podemos cansar de ler a Bíblia, não podemos cansar de orar, de amar a Deus, de buscar a Deus. Nunca podemos cansar de nos congregar nas igrejas, nos templos. Não podemos cansar de nos congregar, porque é Deus quem dá para nós as bênçãos. Você está vivo, você consegue comer, você consegue pagar o aluguel e trabalhar e fazer muitas coisas na vida, porque é Deus quem dá tudo isso, todos esses meios para você conseguir fazê-lo. Então, sem Deus, nós iremos viver uma vida muito triste, uma vida miserável, em todos os aspectos, espirituais e materiais. Então, não abandonem a congregação. Não sintam preguiça de vir. Não deixem a preguiça levá-los. Porque nesta pandemia, das partes negativas que a pandemia trouxe para nós temos percebido que as pessoas se tornaram preguiçosas para procurarem das coisas de Deus. E o que vocês acham do Senhor também ficar com preguiça de mandar para nós oxigênio para respirar? Se ele ficasse com preguiça de mandar para nós a chuva, ou o sol, ou de mandar o frio, porque nós precisamos de tudo aquilo. Então, se o Senhor ficasse com preguiça de mandar tudo isso para nós, o que ia acontecer conosco? Nós seríamos destruídos, a nossa vida ia acabar na hora. Então, precisamos seguir em frente, buscando a Deus, amando a Deus, sendo agradecidos com esse ser que providencia tudo para nós. O Senhor é tão sábio que Ele deu para todas as coisas leis e limites para que os elementos da natureza só funcionem e trabalhem no momento que nós precisamos deles. Foi isso que Deus fez, e vocês sabem por que Ele fez isso? Para que nós, os seres humanos, possamos viver em completa paz, descanso, repouso, para que nós possamos desfrutar de muitas coisas e obter tudo facilmente. É isso que Deus faz. Então, por que nós vamos nos esquecer de Deus? Porque vamos ficar com preguiça de nos congregar? Quando nós nos congregamos, o Espírito de Deus se manifesta nas pessoas. O Senhor começa a batizar com o seu Espírito. Ele começa a dar revelações, sonhos, visões. Ele começa a falar com as pessoas por meio da profecia. Dá para elas os dons, faz promessas maravilhosas para elas. É isso que Deus faz. Então, eu faço um convite de novo, porque o irmão Álvaro já fez esse convite, mas eu vou insistir de novo. Convidar vocês a se congregarem nos templos. Para as pessoas recentes, eu sei que há muitas pessoas novas, pessoas até que são de outras religiões que estão assistindo esse ensinamento. Eu aconselho vocês, eu convido vocês a se congregarem. Vão na igreja para vocês conseguirem viver essas experiências com o Espírito Santo, para vocês conseguirem sentir que Deus realmente existe e Ele está tão perto de vocês, muito mais perto do que vocês conseguem imaginar. Convido vocês a se congregarem, as pessoas novas que vieram pela primeira vez, venham se congregar na igreja, porque é muito lindo sentar confortavelmente na minha sala de estar, no meu sofá, para assistir o ensinamento na TV, no telão. É lindo, é bonito isso, e tá tudo bem, mas faz falta uma coisa. Vocês precisam complementar indo no templo, indo na igreja, se congregando, recebendo a palavra de Deus, recebendo as promessas de Deus, recebendo a bênção de Deus. Vocês também poderão receber as promessas que o Senhor fará na sua vida, porque o Senhor pode te dar a felicidade e a paz que você tanto precisa, a paz dentro da sua alma. Você precisa dela, nós precisamos dessa felicidade e Deus dá ela para nós quando nós nos congregamos. Então, eu convido vocês a se congregarem. E agora sim, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 5, é a continuação, o segmento daquilo que o apóstolo Paulo falou para a igreja da Tessalônica. Aqui ele falou no capítulo 4, no verso 13, ele falou a respeito da vinda do Senhor.
E nós falamos no ensinamento anterior, eu falei a respeito desses versos e hoje eu vou repetir eles para conseguir continuar no capítulo 5. Eu vou repetir rapidamente desde o verso 13 do capítulo 4, onde diz, o apóstolo disse: "Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem ou daqueles que já morreram em Cristo." Quando as pessoas morrem no Senhor, nós falamos que elas não estão mortas, elas estão ainda vivas para Deus, só que elas estão dormindo. Nós conhecemos, temos amigos, parentes que faziam parte da igreja do Senhor e já morreram. Mas ao invés de falar que eles morreram, nós falamos que eles estão dormindo. Eles estão dormindo no Senhor. Eles estão tirando um cochilo longo, mas um dia essas pessoas ressuscitarão. Então é isso que o apóstolo aqui quis dizer quando ele disse acerca dos que dormem, dos que já morreram, dos que estão dormindo para Deus. Para que não vos entristeçais, ele disse, não fiquem tristes os que ficaram aqui, os seus parentes, a sua família, que estão tristes pela perda desse ser querido. Não fiquem tristes, não pensem que não há mais esperança. Há esperança sim. No verso 14, ele disse que há esperança sim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem, quer dizer, os que morreram no Senhor. E se nós formos ver os primeiros que morreram no Senhor, os primeiros que dormiram, são os apóstolos. Eles foram os primeiros que o Senhor Jesus escolheu para começar a construir o seu templo, a sua igreja, o seu povo, um povo santo. E o Senhor Jesus, ele chamou 12 apóstolos. Eles foram os primeiros a dormirem no Senhor. Quando veio a morte para eles, nós falamos, a morte veio, mas para Deus não é morte, porque eles estavam vivendo nos caminhos de Deus. Por causa disso, ele fala que eles dormem, eles estão dormindo. Então, desde aquela época, todas essas pessoas que andaram no caminho do Senhor, que seguiram os passos dele, que obedeceram os mandamentos dele, estão dormindo. Por causa disso, nós falamos que eles estão dormindo. O apóstolo disse para a igreja naquela época, não fiquem tristes pelos seus parentes que já partiram, porque se nós acreditarmos em Cristo, observem o que vai acontecer, diz no verso 15. Também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que vivermos, os que formos deixados, quer dizer, os que não estamos dormindo ainda, não morremos ainda, até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele falou a respeito da vinda do Senhor, que vai acontecer o dia que ele vier nas nuvens, porque o Senhor disse que nas nuvens ele voltará. E nas nuvens o Senhor vai recolher o seu povo. Então as pessoas aqui na terra, no globo terrestre, naquela época, o globo terrestre, em todos os países do mundo haverá um grupinho que busque a Deus com todo o seu coração. E Deus disse aqui que aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados em corpos gloriosos e subirão às nuvens receber o Senhor. E os que já morreram ou dormiram, os que estiverem dormindo, e entre eles nós contamos desde que a igreja do Senhor começou faz 2000 anos, então diz que eles também ressuscitarão. No verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, os que formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
E diz aqui que aqueles que já estavam dormindo ressuscitarão também. Deus faz eles ressuscitar e dará para eles o seu corpo. Não se preocupem se eles foram cremados, porque para Deus não há nada impossível. Ele pode fazer as cinzas aparecerem de novo, ele pode formar esse corpo de novo e torná-lo glorioso para subir as nuvens com o Senhor. É essa a promessa do Senhor, a promessa que o Senhor fez em muitos lugares da Bíblia. Nós conseguimos achar essas promessas e acreditamos nisso, porque sabemos que para Deus não há nada impossível, Ele é poder. Então, antes de continuar lendo no capítulo 5, porque o apóstolo no verso 18 já disse: portanto, consolai-vos, quer dizer, fiquem alegres, fiquem consolados, se consolem uns aos outros com essas palavras, com essas promessas maravilhosas, que um dia nós também estaremos com o Senhor. Sejamos vivos ou mortos ou dormindo, como nós quisermos falar. Antes disso, nós vamos ler antes em Mateus 24, onde o Senhor Jesus falou a respeito deste ensinamento. Ele falou dessas palavras com os seus discípulos e com o povo que ouvia ele, em Mateus 24, no verso 37. Mas é claro que o verso, a vinda do Filho do Homem, há um título aqui no capítulo 24, no verso 29, há um semitítulo que fala a vinda do Filho do Homem. E o Senhor começou a ensinar aqui para os seus apóstolos e para todas as pessoas como aconteceria esse evento maravilhoso que vai acontecer. O Senhor falou de muitas coisas que iam acontecer antes disso. E depois, no momento que ele fosse aparecer, chegar nas nuvens. Mas vamos pular esses versos e nós vamos ler aqui desde o verso 37. Então aqui, o Senhor, ele ensinou para eles que o Senhor viria nas nuvens recolher a sua igreja, o seu povo. Mas é claro, naquela época, quando o Senhor deu esse ensinamento para eles, a igreja estava só começando. O Senhor sabia que demora muito tempo até a igreja, até o evangelho se estender pelo mundo todo, até as pessoas conhecerem a palavra de Deus. É claro, nem todos vão se converter, mas todos vão ouvir a palavra de Deus e todos serão responsáveis, porque eles ouviram sim as coisas de Deus. Deus se manifestou na vida deles de um jeito ou do outro e eles são responsáveis, então, no dia do juízo. O Senhor Jesus, sabendo disso, contudo, ele quis adiantar esse ensinamento falando sobre a sua vinda nas nuvens. E aqui no verso 35, nós estamos lendo em Mateus 24, no verso 35, depois do Senhor falar com ele sobre tudo o que ia acontecer, ele disse: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Quer dizer que vai se cumprir tudo o que ele tinha falado, o que ele tinha afirmado. No 36, porém, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. O Senhor disse isso, que ninguém sabe a hora nem o dia que o Senhor virá nas nuvens. Diz no 37, o Senhor disse para eles: mas, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, vamos lembrar, aqueles que já leram a Bíblia, que quando houve o dilúvio, quando aconteceu o dilúvio, diz na Bíblia que Deus deu um prazo para a humanidade se arrepender, porque diz na Bíblia que o pecado tinha se multiplicado na humanidade daquela época. E o Senhor deu para eles um prazo de 120 anos. Ele disse: darei um prazo de 120 anos para se arrependerem. E durante esses 120 anos, ele ordenou que Noé tinha que construir uma arca. E Deus deu para ele as medidas, deu tudo para ele conseguir construir, até deu ordens ao respeito de como ele tinha que lidar com os animais, que eles tinham que entrar em casal na arca. E diz, bem, nós conseguimos imaginar isso porque a Bíblia ela não conta para nós em detalhes, mas nós conseguimos imaginar que em 120 anos que Noé pregou as coisas de Deus, porque diz lá que Noé pregou a salvação,
E alguém que prega, uma pessoa que fala, que diz, que ensina, as pessoas com certeza chegavam perto e perguntavam o que ele estava fazendo, e ele falava que ele estava a construir isso porque Deus disse que ia vir um dilúvio, todos iam ser destruídos e eles precisavam se arrepender, se afastar do pecado. E com certeza teve muitas pessoas que zombaram de Noé, que não acreditaram, não prestaram atenção nele. As pessoas não deram ouvidos, ignoraram, não obedeceram a palavra, a pregação de Noé. Por causa disso é que o Senhor Jesus falou com o povo, disse para os seus discípulos que do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé, aconteceria na vinda do Filho do Homem. No 38 diz, porque como nos dias antes do dilúvio, toda a humanidade, todas as pessoas estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Diz aqui que todos eles estavam vivendo as suas vidas normalmente, estavam nos seus negócios, nos seus trabalhos. Eles faziam tudo que naquela época eles tinham de fazer. Eles trabalhavam na terra, ou trabalhavam em outras coisas, outros estavam nas festas, nos banquetes. Todos eles estavam vivendo as suas vidas normalmente quando foram pegos de surpresa pelo dilúvio. Quando eles foram pegos de surpresa, vendo Noé entrar na arca com os animais, para os outros foi uma surpresa quando começou a chover, porque eles não conheciam a chuva. Naquela época não tinha chuva ainda, é o que a Bíblia conta para nós. Então, essa surpresa aqui, diz o Senhor Jesus, que do mesmo jeito que aconteceu na época de Noé, vai acontecer também conosco, agora, os que estamos andando no caminho do Evangelho, no caminho das boas novas de salvação. Nós que estamos aqui seguindo e sendo guiados e orientados e governados pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo vai acontecer conosco. As pessoas vão estar vivendo as suas vidas normalmente, viajando. Observem que hoje temos até mais coisas, porque hoje há até pessoas que estão indo em diferentes planetas, viajam até a Lua, até o espaço. Não sabemos quantas outras coisas modernas vão surgir no futuro. Haverá muita modernidade e as pessoas continuarão vivendo as suas vidas normalmente. E diz aqui que o Senhor virá de repente nas nuvens. Eu vou ler de novo aqui porque ele fez essa comparação, porque foi assim nos dias de Noé. Vou ler de novo o 38. Diz que todos estavam comendo e bebendo, eles estavam em festas, em banquetes, em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo. Nós estamos lendo em Mateus 24, não é? Certo. E diz, então 2 estarão no campo, um será tomado enquanto o outro será deixado. Bem, nós vemos aqui que esse fenômeno já acontece na atualidade, acontece conosco. Diz que estarão 2 no campo, 2 homens, 2 pessoas no campo, trabalhando no campo. E no momento, na hora que o Senhor vir nas nuvens, diz aqui que entre esses 2, um deles seguiu o caminho de Deus e o outro não quis acreditar no Evangelho, ele não quis acreditar em Deus. Por causa disso, um sumiu e o outro ficou lá. Então, é essa ilustração. Mas, se nós formos ver a realidade que hoje vivemos, hoje nós já vivemos essa realidade, sem o Senhor ainda ter vindo nas nuvens por nós, pela sua igreja, nós vemos como numa família, por exemplo, se alguém conhece a palavra de Deus e vai na igreja e vive a experiência de Deus falar com ela, de Deus fazer promessas para ela, essa pessoa fica feliz e fala, eu quero continuar indo na igreja, eu gosto de ir. Mas essa pessoa tem a sua família e acaba tendo problemas com eles. Pode ser a esposa ou o esposo, o marido, a mulher, como as pessoas chamarem. Eles acabam se opondo. Então, um busca a Deus e o outro fica lá sem buscar a Deus. E aí nós vemos como um é tomado,
e o outro é deixado. No grupo familiar, numa família, acontece a mesma coisa. Num grupo de amigos, num grupo de vizinhos, num grupo de colegas de trabalho ou de estudo. Há alguns que já estão no caminho com Deus, mas há outros que não estão no caminho de Deus. Então, eles estão afastados. Uns são tomados e os outros são deixados lá, afastados, separados da presença de Deus. Tem um verso aqui também, diz aqui no 41, 2 mulheres estarão moendo no moinho, quer dizer, as duas estarão trabalhando, fazendo o mesmo trabalho, uma será tomada enquanto a outra será deixada. Por quê? Porque uma delas acreditou no Senhor e a outra não. Então, uma delas será levada com Deus e a outra vai ficar. Seja nas nuvens, ou seja, a realidade que nós hoje vivemos, onde uma delas vai buscar a Deus, mas a outra não busca Deus. E no verso 42 diz, vigiai, fiquem atentos. Diz, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que arrombasse sua casa. Então diz aqui, ele deu uma ilustração, que se o pai de família soubesse que hora que o ladrão vem roubar a casa dele, diz aqui que ele ficaria vigiando e não haveria um roubo. Então, por causa disso, o Senhor aqui falou para eles, vocês precisam vigiar, vocês precisam ficar atentos na sua vida espiritual. E nós precisamos estar atentos, ficar atentos na nossa vida espiritual. Mesmo o Senhor ainda não vindo nas nuvens, mesmo eu precisando morrer ou partir antes do Senhor vir nas nuvens, eu preciso vigiar, eu preciso ficar atenta à minha vida espiritual para o inimigo não vir roubar essa bênção tão grande de mim, para o diabo não vir me destruir. Eu preciso seguir, eu preciso tomar cuidado, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me congregar na igreja. Preciso ler e aprofundar nessa leitura, orar ao Senhor e falar para Ele, Senhor, me revela, me mostra, me revela isso aqui que eu não entendo, me ajuda, porque o diabo quer colocar preguiça em mim, quer colocar um espírito de preguiça, um espírito de desânimo, um espírito para não ter mais vontade de ir na igreja, porque o diabo, ele está colocando essas armadilhas na minha vida, ele quer me tirar da igreja, ele quer destruir a minha vida espiritual. Me ajuda, Senhor. Precisamos orar constantemente e ler a Bíblia, porque esse é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. É isso que nos dá ânimo. Isso nos dá o vigor, a força espiritual para seguir em frente, lutando e avançando, para nós não acabarmos perdendo essas promessas que Deus tem feito para as nossas vidas, sobre essas bênçãos espirituais e, acima de tudo, ao respeito da vida eterna. É essa forma que nós ficamos vigiando, amando a Deus, agradecendo a Deus todos os dias por tudo que acontece, porque Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele faz muitas coisas por nós. Então aqui, quando diz vigiai, diz fiquem atentos, porque não sabem que hora virá o ladrão roubar. E é isso mesmo, nós não sabemos que hora o inimigo vem colocar uma armadilha no nosso caminho, para que nós voltemos atrás, para que nós regridamos, para que nós não venhamos mais na igreja, porque aconteceu uma tribulação tão grande, porque veio um problema, uma dificuldade, uma doença, veio um acidente, veio a perda de um parente, ou veio brigas e desentendimentos
nas famílias, nos lares, entre o casal, veio uma traição, veio uma agressão física, um estupro, veio uma coisa tão grande que fez que eu voltasse atrás, que eu me esquecesse da igreja, que eu me esquecesse de buscar a Deus, porque os problemas se tornaram tão grandes, foram tantos os problemas, as dificuldades que vieram sobre mim, que não me deixaram seguir em frente, tiraram o meu ânimo, a minha fé, tiraram tudo de mim. E aí então o inimigo venceu, o inimigo veio nos destruir. Tomara que nenhuma dessas coisas seja um motivo para nós nos afastarmos do caminho do nosso Deus. Nós precisamos seguir no caminho de Deus, nós precisamos ser constantes. Por causa disso, temos de lembrar que Paulo, numa parte da Bíblia, disse: nem a morte, nem a vida, nem o que está em cima, nem o que está abaixo, nenhuma doença, nenhuma dessas coisas poderão me afastar do amor de Deus. Porque Paulo já tinha conhecido o verdadeiro amor de Deus e ele soube desfrutar o que significa ter na sua alma, no seu coração, no seu ser, a presença de Deus junto dele. Por causa disso, ele falou essas coisas e falou elas com tanta convicção. Nós também precisamos ter convicção. Não é possível que uma pandemia que começou há 2 anos, uma pandemia que veio, conseguiu destruir as nossas vidas espirituais? Conseguiu nos destruir, conseguiu nos desanimar até o ponto que ficamos com preguiça, não voltamos mais na igreja, não lemos mais a Bíblia, não oramos mais e acabamos esquecendo, não nos importando mais com as promessas e as profecias que Deus deu para nós. Jogamos tudo no lixo? Não é possível. E se vier uma tribulação maior, mais forte do que uma pandemia, então o que vai acontecer na sua vida? Você provavelmente não vai mais querer viver, porque o que mais você pode fazer? Se despedindo das coisas de Deus, não querendo mais seguir em frente no caminho de paz, de felicidade, de alegria que Deus mostrou para você e colocou você nele. Se você não quer isso mais, então o que mais há para você? Não há nada mais do que a morte, porque não há uma outra coisa pior do que perder as coisas de Deus na vida. Então aqui no verso 44, quando ele disse: portanto também vós estejais preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. No 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Aqui o Senhor fez uma outra ilustração, o qual possa o Senhor à frente de sua criadagem para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é esse servo fiel e prudente? Hoje não temos mais servos fiéis e prudentes falando a respeito do campo, porque aqui o ensinamento, a ilustração que o Senhor deu, foi mais para as pessoas da época que eram da agricultura, que trabalhavam no campo. Eles eram ricos porque eles tinham muitos terrenos onde eles plantavam comida e tinham muito gado. Por causa disso, precisavam de muitos servos para trabalhar no campo. Hoje, os que moram na cidade, porque ainda há pessoas que moram no campo e eles trabalham de um jeito similar, mas a maioria das pessoas moram nas cidades principais. Então, o que nós chamaremos de servos? Seria o administrador, o chefe de RH, o gerente, o chefe da empresa, o gerente da microempresa. Seria todos esses tipos de pessoas que têm cargos de confiança, onde eles têm que administrar os bens da sua microempresa ou da empresa, do trabalho onde eles estão. Os chefes confiam nessas pessoas. Por causa disso, ele fala: quem é aquele trabalhador fiel e prudente que o seu chefe, o seu patrão, o seu senhor colocou ele na frente dos seus bens, e diz aqui que é bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, seu superior, seu chefe, quando vier, provavelmente de uma viagem, de algum lugar, achá-lo fazendo o trabalho que ele entregou para ele, o cargo de confiança dele. Ele volta e encontra uma empresa que está prosperando. Então, o que faria esse dono, esse chefe, esse patrão, esse empresário, quando ele vê que tem um empregado bom desse jeito? Ele não vai querer demiti-lo, ele vai querer sempre lhe dar trabalho, porque ele percebe que faz a sua empresa prosperar porque é fiel. Então o Senhor disse
que é muito difícil encontrar pessoas assim. É muito difícil encontrar uma pessoa desse jeito. Mas o Senhor disse: porém, os que me seguem, os que seguem o caminho do Senhor, no caminho do Evangelho, nós, os crentes, nós somos os servos de Deus. Somos nós os servos de Deus, nós somos os servidores de Deus, somos os empregados, vamos dizer assim, do Senhor. Então, Deus, Ele tem dado para cada um de nós um trabalho, uma função, ou muitas até, na igreja, na congregação. E ele diz aqui que o Senhor, depois, Ele vem cobrar de nós. Ele vem para nós mostrarmos com frutos o nosso trabalho, o produto, os resultados do trabalho que fizemos. Mas e se o Senhor foi embora nessa pandemia? O Senhor foi embora e nos deixou sozinhos na pandemia. 2 anos. Já faz 2 anos que a pandemia está acontecendo e ela ainda não acabou, segundo os jornais. Em alguns países falam que ainda está acontecendo. Então, o Senhor nos deixou sozinhos durante esses 2 anos. Ele fez que nós tivéssemos que nos virar sozinhos para ver o que nós íamos fazer, se nós íamos nos segurar na oração e na misericórdia de Deus. Porque há muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs da igreja que adoeceram com esse vírus e eles acabaram tendo que ser internados no hospital em estado grave. Nós oramos e clamamos ao Senhor e o Senhor curou eles e restabeleceu eles e fez eles saírem adiante, graças a Deus. Mas o Senhor foi embora esses 2 anos e nos deixou. Quer dizer, Ele não nos deixou, mas durante estes 2 anos somos nós que tivemos que lutar. E agora o Senhor voltou e encontrou que há muitos que ficaram com preguiça, que ficaram desanimados, que não querem mais voltar na igreja, que se esqueceram da congregação. Então o Senhor vai falar para eles: você não foi esse servo fiel e prudente, que o Senhor vai embora, deixa eles e quando Ele volta, olha o que aconteceu. Você foi embora, você regrediu. Por quê? Isso é muito triste. Eu acho que até o próprio Senhor ficará triste de ver que nós somos indiferentes, que nós somos ingratos, ao invés de ficarmos atentos ao caminho do Senhor, aquilo que Ele ordenou para nós, obedecendo e respeitando a palavra dele e os mandamentos dele, aquilo que ele quer que nós façamos como seres humanos, nós não fazemos. Eu acho que o Senhor deve ficar muito triste por causa disso. Deve ser por isso que tem uma parte na Bíblia que fala: não contristeis o Espírito Santo. Contristar o Espírito Santo é entristecê-lo quando nós vivemos do jeito errado. Então aqui, o Senhor, Ele voltou, depois dessa pandemia, o Senhor voltou. E o que Ele achou na sua igreja, na sua congregação? Depois de ter uns 800 crentes na congregação, agora só tem 400. Senhor, cadê o restante? O que eles estão fazendo? Traz Ele puxando as orelhinhas dele. Temos que pedir para o Senhor puxar a orelha deles para eles voltarem, e eu acredito que o Senhor fará isso. Bem, vamos continuar. Diz no 47... Diz aqui que quando esse senhor, o patrão, o empresário, ele volta da sua viagem e ele acha esse empregado fiel e prudente fazendo as coisas do jeito certo, diz aqui: em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. O Senhor vai confiar ainda mais coisas para essa pessoa e vai colocá-lo como se ele fosse o dono de tudo, pela sua fidelidade. Porque a fidelidade é o que nós temos que ter com o nosso Deus. Temos que ser fiéis. A fidelidade, o Senhor demanda isso de nós. Tomara que o Senhor esteja nos ajudando para sermos fiel com Ele, vocês não acham? O 48, mas se aquele servo mau dizer em seu coração: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, não volta mais na igreja, fica com preguiça, fica com desânimo, fala que não vai voltar mais na igreja, vai dar um tempo para estar no mundo. Nós já ouvimos falar isso de algumas pessoas. Nós vamos dar um tempo para estar no mundo, para ver o que vai acontecer. Então, eles começam a ficar bêbados e comer
e beber com os bêbados. Então, o que acontecerá com eles? No verso 50, virá o senhor daquele servo num dia em que este não o espera e a hora que não sabe, e o castigará muito duramente, e destinará sua parte aos hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que tristes, meus queridos irmãos, que Deus tenha que fazer essas coisas com aqueles que são desobedientes, com os infiéis, com os ingratos, com as pessoas que não apreciam nem valorizam o nosso Deus. Isso aqui é muito triste. E se tem alguém me ouvindo pela primeira vez, uma pessoa recente, e fica pensando, mas então o que eu faço? Eu aconselho vocês que estão começando na igreja para ler a Bíblia. Perguntam para mim o que eu leio da Bíblia. Leiam tudo, tudo é lindo. Mas se você quiser alguma coisa específica, leiam no Novo Testamento os Evangelhos. Vocês podem ler o Novo Testamento inteiro. Leiam também os Salmos, aí vocês vão aprender a louvar e a orar a Deus. Leiam os Provérbios, aí vocês aprenderão a ser uma pessoa boa na vida. Vão aprender educação, prudência, sabedoria, isso que tem nos Provérbios. Se vocês querem ouvir e saber mais sobre as pessoas da Bíblia que fizeram a vontade de Deus, como Deus os abençoou, e até os que não fizeram a vontade de Deus e como Deus os castigou, então leiam as histórias que tem em Reis, em Crônicas, em Samuel. Lá vocês vão achar muitos exemplos para suas vidas, para vocês consegui-los praticar na sua vida. Lá nós vamos achar também os mandamentos do Senhor. E não poderíamos deixar de falar dos primeiros 5 livros de Moisés, onde nós vamos achar muitos mandamentos do Senhor. E hoje em dia, ainda, alguns deles nós temos que cumprir, alguns desses mandamentos do Senhor, como aqueles que Ele deu nas tábuas da lei de Moisés. Nós hoje em dia estamos aqui cumprindo esses mandamentos, porque o Espírito Santo ensinou isso para nós, que nós temos que cumprir esses mandamentos, que temos que honrar e amar o nosso próximo, que precisamos nos cuidar do adultério, das fornicações, de roubar, dos homicídios. Bom, há tantas coisas e nós aprendemos isso lá. Então, você vai achar muitas coisas na Bíblia para você aprender e você vai começar a se apaixonar por Deus. E é isso que nós temos de fazer, temos que aprender a orar também. Leiam os Salmos, lá vocês vão aprender a orar ao nosso Deus. Vamos continuar lendo agora em 1 de Tessalonicenses, rapidamente, vamos buscar o capítulo 5. Por causa disso, nós falamos do tempo que o Senhor viria nas nuvens. E o apóstolo, no 5:1, diz: mas acerca dos tempos e das épocas, irmãos, não tendes necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores da mulher grávida prestes a dar à luz, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos surpreenda. Quer dizer, vocês não estão mais em trevas, vocês já conhecem a doutrina, vocês já sabem qual é o ensinamento e a palavra de Deus. É ser fiel, fiel até a morte, ser fiel a Deus e buscá-lo com todo o seu coração. É isso que significa não estar em trevas, para que esse dia como ladrão não vos surpreenda. Qual dia? O dia que o Senhor vir nas nuvens. E se não for esse, então qual o dia? O dia da sua morte. Porque se você morrer ou acabar dormindo antes do Senhor vir nas nuvens, então esse dia da sua morte, tomara que não pegue você de surpresa, pecando e vivendo em pecado. Então, precisamos ficar atentos. Durante a nossa vida, ficar atentos. Mesmo se eu morrer antes do Senhor vir nas nuvens, ou se eu estiver vivo quando o Senhor vir nas nuvens, do mesmo jeito eu preciso estar acertada com o Senhor. No verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Quer dizer que nós não somos ignorantes ao respeito da doutrina da palavra de Deus. Nós somos filhos da luz e do dia, porque Deus é luz e Deus ensina para nós a sua palavra e a sua doutrina. Não somos da noite, porque a noite pertence aos ignorantes, aqueles que não conhecem a doutrina, a palavra do Senhor. Eles são da noite, das trevas. É a ignorância, é por causa deles ignorarem o caminho do Senhor. O verso 6,
Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui, ele não está falando do sono físico. Ele quis dizer para não pegarmos no sono espiritualmente, como muitos pegaram no sono nessa pandemia. Diz que temos que vigiar, temos que ficar acordados, temos que abrir os nossos olhos espirituais, ficar atentos para ver o que o diabo está tentando fazer contra nós. Quais são as armadilhas que o inimigo tem colocado no meio da nossa vida, para nós acabarmos pegando no sono espiritualmente, para nós ficarmos com esse espírito de preguiça, de desânimo, de desordem, de bagunça, para não conseguir ir na igreja, nos congregarmos como crentes. Por que está acontecendo isso? Então precisamos ficar atentos, acordar o nosso espírito, a nossa alma, conhecer as armadilhas, as artimanhas do inimigo. E não cair na rede dele, não cair na armadilha dele. É isso que diz, vigiemos e sejamos sóbrios, é isso que quer dizer. Verso 7, pois os que dormem o fazem de noite, e os que se embriagam o fazem também à noite, falando fisicamente. Diz nós, porém, que somos do dia, porque somos filhos da luz, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. E quando ele fala sobre a couraça da fé e do amor, a fé, que é acreditar que Jesus Cristo é o enviado de Deus, que ele é o Messias, que é o próprio Deus que formou um corpo e se tornou homem por algum tempo. É isso a fé. E o amor diz, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. O amor é cumprir os mandamentos do Senhor. E você poderia pensar, mas quais são os mandamentos do Senhor? Há muitos. Os mandamentos principais. Diz na Bíblia que Deus deu uns 10 mandamentos, só que de cada mandamento surgem outros preceitos, surgem tantos artigos, se nós quiséssemos chamar assim, não é? Então, o adultério, a fornicação, os sequestros, os homicídios, os estupros, os roubos, as mentiras, os fraudes, o estelionato, a inveja, a cobiça, a vingança, o ódio, a ambição, a cobiça, a avareza, etc. São todos esses os mandamentos. E é tudo isso que nós temos de evitar, temos que abandonar e deixar. E o conjunto de todos esses chama amor. Quem cumprir todos esses requisitos, quem abandona tudo aquilo e começa a viver uma vida santa, reta e perfeita com o Senhor cumprindo todos os seus mandamentos, nós falamos que ele tem amor. Porque Deus é amor, porque o Senhor é amor. Diz na Bíblia que ele foi homem perfeito, o amor. Então, por causa disso, o apóstolo falou aqui que nós tínhamos de nos vestir constantemente da couraça da fé e do amor. Ter convicção no Senhor, ter convicção no caminho de Deus e no amor, que é nos afastar do pecado. E tomar muito cuidado em não fazer o que muitos têm feito durante essa pandemia. E diz aqui, e tendo por capacete a esperança da salvação. A nossa esperança é um dia, se for nas nuvens, ou se nós morrermos antes do Senhor vir nas nuvens. Se lembrem que nós iremos dormir, se lembrem que chama dormir no Senhor. Diz aqui que nós temos uma esperança, e a nossa esperança é ganhar a vida eterna, é estar com Deus um dia. Vocês não acham isso formoso? No verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vocês estão vendo? Vivamos juntamente com Ele, com o Senhor.
Por isso, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, assim como estáis fazendo. E aqui no verso 12, ele disse: agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aqui ele pediu para os crentes que eles orassem e trabalhassem junto com aqueles que presidiam, quer dizer, os pastores, os bispos, os anciãos, todos os pregadores que estavam se esforçando em presidir a congregação. Ele disse que todos precisavam estar juntos, unânimes, unidos, orando uns pelos outros, se valorizando e se respeitando e prestando atenção nas admoestações do Senhor, agradando a Deus em tudo. Verso 13. E que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. No 14. Também vos rogamos, irmãos, que admoesteis os ociosos, que consoleis os desanimados, que sustenteis os fracos. Então, irmãos, se vocês sabem de alguém ou conhecem pessoas desanimadas que ficaram preguiçosas por causa da pandemia, vocês precisam ir atrás deles, se for o seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, como for. Pensa de que forma você vai conseguir animar essa pessoa de novo, convidá-la para voltar na igreja, para buscar a Deus, para ela se congregar e não deixar o diabo enganá-la. Então, esse trabalho aqui é para os crentes, não é um trabalho só para os pastores. Deus está dando esse trabalho aqui para os crentes. Observem. Porque alguém poderia pensar, mas é que isso aqui é o que o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses. Mas é que hoje nós também passamos pelas mesmas situações. E Deus é o mesmo ontem e hoje. Portanto, para os crentes, para os irmãos, vocês precisam ver qual o trabalho de vocês depois de tudo que tem acontecido nessa pandemia. Diz no 14, também vos rogamos, irmãos, que admoesteis os ociosos, que consoleis os desanimados, que sustenteis os fracos. Os fracos são os que hoje acreditam, mas amanhã não. Que talvez pode ser, mas talvez não falou comigo. Mas quem sabe? Esses são os fracos, os que não têm convicção, nem segurança, nem certeza em quem eles têm acreditado. Se Deus falou com eles, eles acabam até duvidando, não sabem se foi ou não foi Deus. Esses são os fracos. E sejais longânimes, pacientes para com todos. Temos que ter paciência. Ai, mas tomara que o Senhor não fale isso para mim porque eu sou rígida demais. Não. Mas então, vede que ninguém retribua outrem mal por mal. Antes, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É que eu não gosto de dar bronca nas pessoas porque eu acabo indo no extremo. Eu sou muito rígida, muito forte. Então eu prefiro mandar outra pessoa. Vai lá, vai você dar bronca nele. Bem, diz aqui. O apóstolo disse aqui no verso 16 e diz: regozijai-vos sempre. Ele disse. Ponto. Regozijai-vos sempre. Ser alegres no Senhor. Ele deu um outro conselho para eles. Orai sem cessar. Nós temos que orar continuamente. Se nós não orarmos continuamente, vamos nos tornar materialistas. Vamos nos tornar carnais, materialistas. Vamos ficar com preguiça. Vão entrar todos os espíritos maus nos possuir. A oração é importante demais e fazê-la continuamente. Se você não consegue vir na igreja todas as noites por causa das circunstâncias que acontecem na sua vida, na sua moradia, no seu lugar onde você mora, afasta um tempo para orar. Separa um tempo, nem que for 5 minutos no mínimo, para orar ao Senhor. Ora, lê um parágrafo da Bíblia. No verso 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui no verso 19 tem um ponto, tem um conselho muito lindo. Não apagueis o espírito.
Por exemplo, na pandemia agora, o Espírito Santo, ele ficou muito apagado, porque não tinha congregação, porque não tinha como nós virmos na congregação louvar. E as pessoas nas suas casas, parece que foi muito difícil para eles orar, e ainda mais se eles moravam com parentes que não vêm na igreja, aí vem conflitos e acabou sendo muito difícil, acabou sendo impossível para eles. Aí o Espírito Santo apagou. Por causa disso, agora nós temos um monte de gente que está desanimada e preguiçosa. Aqui diz, não apagueis o Espírito. É porque o Espírito Santo, ele é fogo divino, então ele precisa ficar acesso sempre. Esse fogo, nós precisamos deixar ele acesso sempre. Se nós tivermos uma chaminé, eu chamo de chaminé, mas não sei em outros idiomas como fala, onde coloca a madeira e acende fogo para esquentar o quarto, o ambiente. Quem tem sabe que o fogo vai queimando a madeira e aí vai apagando o fogo, mas precisa colocar mais madeira para o fogo ficar acesso. É isso, o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos deixar esse fogo acesso sempre. E como? Com a minha fé, com o meu amor, com o meu entusiasmo, meu ânimo, a alegria, a paz que eu tenho de Deus, com as minhas orações, os meus cânticos, a leitura da Bíblia, louvando a Deus, buscando Ele, orando, falando em línguas, tudo aquilo. É desse jeito que nós mantemos o fogo espiritual aceso. Então diz, não apagueis o Espírito. E o verso 20 diz, não desprezeis as profecias. Tem muitas pessoas que desprezam e não dão a importância suficiente, o valor suficiente para as profecias. Então diz que não é para desprezá-las. Há outro conselho: examinai tudo e retende o bem. Examinem todas as coisas, as situações, tudo o que acontecer ao seu redor espiritual. Ao seu redor também, com as pessoas, como igreja também. Por exemplo, nos ensinamentos, nas pregações, nas leituras da Bíblia, nos estudos bíblicos, nas profecias que nós recebemos, o que Deus promete para nós, aquilo que se cumpriu, aquilo que ainda não se cumpriu. Diz aqui que nós precisamos examinar tudo, analisar e olhar muito bem. E diz que tudo aquilo nós precisamos reter, o bom, o positivo, precisamos retê-lo no nosso coração, retê-lo na nossa alma, e aquilo que nós não conseguimos entender nem compreender, vamos deixar a um lado e vamos seguir em frente com otimismo. Temos que seguir em frente. No 22, abstende-vos de toda forma de mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é fiel a nós, Ele sempre foi fiel. E Ele espera de nós, Ele exige de nós que nós sejamos fiéis a Ele também. Então, por favor, esses que estão preguiçosos, que se sentem desanimados e fracos, que acabaram surgindo na pandemia, por favor, acordem para a realidade. Não continuem dormindo, abram seus olhos, acordem e sigam em frente, busquem a Deus. Busquem Ele, porque se nós não buscarmos a Deus, se às vezes, tendo a Deus, as coisas são difíceis na nossa vida, vocês imaginam como seria sem Deus? O que seria viver sem Deus lá no mundo, sozinho, sem Deus? Quando você estiver passando por um perigo, quando houver uma ameaça, alguma coisa ruim está acontecendo, Deus vai estar longe de você e Ele não vai ajudá-lo, vai deixar você sofrer sozinho. Então é melhor ter a mão de Deus junto de nós, nós termos esse Deus poderoso conosco. É melhor não sermos infiéis com Ele. Então, eu sugiro vocês se submeterem à vontade do nosso Deus, vocês acreditarem nele, confiarem nele e buscarem o Senhor.
Temos que buscar o nosso Deus porque Ele é o nosso tudo na vida. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor as pessoas que estão doentes, qualquer doença que for. Se você tem também um parente, seu filho ou sua filha doente, numa cadeira de rodas, em cama, que não consegue pensar, não tem juízo, não consegue falar, imponha mãos neles. Se vocês não conseguirem, então levantem as suas mãos. Quem estiver doente, quem tiver petições, desejos do seu coração que querem que Deus cumpra para vocês, levantem as suas mãos desse jeito, assim para Deus. Fechem os seus olhos e peçam a Deus com todo o seu coração, para Deus ouvi-los e abençoá-los. É isso que temos de fazer. Bendito Deus, Pai Santo, Pai Celestial, Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Pai, bendito e louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Tu és amor. Tu és poder, Tu és justiça, Tu és misericórdia e verdade. A Tua palavra é verdade. As Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. O Teu amor é eterno. A Tua misericórdia é por todas as gerações. Te louvamos, Senhor, e Te damos a honra e a glória. Tu és santo. E Te agradecemos, Senhor, porque nós não temos palavras suficientes para expressar diante de Ti tudo o que mereces, Senhor, porque mereces os louvores, mereces a honra e a glória, mereces, Senhor, muitas palavras de elogios para Ti, porque és o nosso Deus, és o nosso Criador, o nosso dono, és o nosso governante. Senhor, às vezes Te afastas de nós, às vezes ficas bravo e nós sentimos a Tua distância, mas nós já sabemos como Te aproximar de nós, e é Te agradando, agradando-Te e fazendo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade. Os que agradam ao Senhor, os que o louvam, os que seguem o caminho do Senhor, esses serão os verdadeiros servidores de Deus. E o Senhor vai abençoá-los. E o Senhor estará atento, tendo seus ouvidos atentos às queixas, às reclamações, aos lamentos daqueles que o servem e que seguem o caminho dele. Te agradecemos, o meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque és justo, porque a Tua palavra é fiel, as Tuas promessas são fiéis e nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Talvez há milhares de pessoas que estão assistindo neste momento e pedem a Ti as suas petições, os seus anseios do coração. Talvez há muitos que pedem pelas diversas doenças que estão sofrendo, que têm parentes doentes com essas doenças. E, Senhor, eles pedem a Ti, eles Te clamam sempre, Senhor. Seres humanos estamos pedindo a Ti coisas materiais. Mas Tu, meu Senhor, também, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia e pela Tua paciência, concede as petições de todos e nos consolas, e nos dás alegria, e nos abençoas, e dás para nós tudo o que pedimos a Ti. Te agradecemos por ouvir a nossa oração, a oração de todos os que clamam a Ti neste momento. Obrigada, Pai, em nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E eu Te peço, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa, curando todos os que estão doentes, que libertes também todos os que estão sendo possuídos por espíritos imundos, aqueles que estão sofrendo por feitiços, por bruxarias, por simpatias, que estão sendo vítimas das maldições do inimigo. Liberta, Senhor, limpa eles e envia o poder do Espírito Santo sobre todos nós. Nos enche com o fogo espiritual, batiza com o Teu Espírito Santo e envia o Teu poder. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Vamos cantar ao Senhor o coro 167, Põe azeite na minha lâmpada.
Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Glorificado nosso Deus, nosso Deus. Muito obrigados, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigada para todas as pessoas que estão conosco hoje. Que meu Deus abençoe todos. Até mais. Para as crianças, beijinhos e para vocês um abraço forte. Obrigada.